Bora lá, Fael, acompanhar a coletiva aqui do Dorival Júnior, que partiu pra cima da arbitragem, né? Antes dele falar, o Osmar Stabile, que é presidente do Corinthians, falou antes dele, falou que não vai deixar barato, que vai lá na FIFA, que vai reclamar, e houve com certeza um erro grotesco de arbitragem. Aí, em seguida, Dorival veio, partiu pra cima da arbitragem também. Separei os melhores momentos aqui pra vocês, curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. O presidente do Corinthians falando depois desse empate lá no Beira-Rio, vamos ouvi-lo? A todos. Gente, estou vindo aqui para falar sobre a questão da CBF, a questão dos árbitros, o que está acontecendo quase todos os jogos. Erro contra o Corinthians, todo o trabalho que se realiza vai por água abaixo. Na minha opinião, o segundo gol, mesma linha, deram contra nós. Agora tem esse pênalti de última hora que ninguém empurrou ninguém. Dá para ver no que foi colocado pela imprensa, todo mundo está vendo que não existiu nada. Então o que nós queremos é o seguinte, é seriedade para apitar os jogos do Corinthians. Todo jogo tem uma polêmica e sempre contra o Corinthians. Então eu queria desabafar aqui com vocês dizendo o seguinte, não dá para continuar assim, todo o trabalho vai por água abaixo. Então não adianta ficar cobrando o técnico, os jogadores, quando chega na hora ali as coisas mudam. Esse pênalti de última hora aí não existiu. E eu quero deixar para vocês aqui também que o árbitro foi pressionado no meio do intervalo e eu quero ver se vai se colocar na súmula também isso daí. Então eu estou muito chateado, quero dizer para vocês que nós precisamos mudar isso. O Corinthians não pode, todo jogo, ser prejudicado. Então, treinam árbitros, preparam árbitros, chega na hora, acontece isso aí. Então, isso aí é só um desabafo meu, e eu queria que a CBF prestasse atenção, que evitasse que isso acontecesse. É difícil o trabalho ser realizado dessa forma. Bom, é só um desabafo que eu queria colocar para vocês. Obrigado, presidente. Vou fazer a troca aqui agora. Tá aí, ó, o pronunciamento do presidente do Corinthians, Osmar Stabile, e aí... Em razão dos muitos erros que vem acontecendo, inclusive na partida de ida, Internacional e Corinthians, esse mesmo árbitro, na partida com o Vasco, dando um pênalti absurdo, a favor do Vasco nos momentos finais da partida, o Vasco encontrando o segundo gol, e agora uma decisão como essa. Rodrigo Pereira está de parabéns pela confusão que ele consegue. Ele deu 5 minutos de acréscimos, o lateral saiu, ele botou o apito na boca para encerrar a partida, ele deixou a jogada prosseguir mesmo já tendo encerrado a partida, ele deixa a jogada prosseguir e depois, chamado pelo seu Gilberto Rodrigues do VAR, ele consegue enxergar um pênalti daquela maneira, daquela forma, no último minuto da partida. Aliás, ele já tentou dar o gol, aquele gol que foi anulado pelo bandeirinha de linha naquele momento, ele já nos obrigou a colocar a bola no centro do campo, porque ele estava procurando uma maneira, e acabou encontrando, de provocar aquilo que ele quis. Infelizmente, nós deixamos de fazer pontos aqui, seguimos um plano de jogo muito bem definido. Eu estou muito orgulhoso de ter visto a minha equipe lutando como nós lutamos no jogo com o Flamengo, dito inclusive pelo próprio Felipe Luiz que nenhuma equipe do futebol brasileiro até esse momento tinha feito o que nós fizemos com o Flamengo na primeira etapa. E as colocações que eu percebi é que o Flamengo havia jogado mal. Não, ao contrário, o Corinthians jogou muito bem. O Corinthians se comportou bem, o Corinthians teve personalidade, assim como nós encontramos o nosso resultado hoje e pouco sofremos. Nós estávamos com a bola em muitos momentos, assim como o Inter também a teve em muitos momentos, não fomos pressionados em sentido nenhum e encontrávamos espaço dentro de uma condição natural. O jogo transcorreu com normalidade, um jogo simples, fácil de ser arbitrado e que infelizmente teve a interferência direta
do senhor Gilberto Rodrigues no VAR e do senhor Rodrigo Pereira pela segunda vez contra o Corinthians, uma situação absurda, lamentável, e que a gente sai daqui, infelizmente, sem pontos importantes que nos dariam a possibilidade já de estarmos numa condição bem melhor. Nós todos somos muito cobrados, treinadores, cobrados ao extremo em todos os sentidos, mas a gente percebe que em muitos momentos nós somos levados pela situação. E está na hora dessas responsabilidades serem divididas. A quem pertença a condição do erro, ele tem que assumir um pouco mais. Por quê? Porque no jogo do final de semana e no seguinte, eu estarei fora, com certeza, em razão do cartão que eu tomei, e ele tranquilamente estará arbitrando numa outra situação, criando uma nova confusão, com certeza, para mais duas equipes do futebol brasileiro. É lamentável o que nós vimos aqui hoje. Dorival aqui, Rafael Jacobucci da Rádio Craque Neto. Boa noite. Boa noite. Por que não manter a zaga titular, no qual entrou contra o Flamengo, né? Gustavo Henrique e Choca, a escolha pelo Kaká, e o Kaká tomou um amarelo na primeira etapa, porque permanecer com ele durante os 90 minutos. Obrigado. Pelo desgaste que o Choca teve, foi acima do normal. O que ele percorreu na partida, fatalmente ele teria muitas dificuldades no jogo de hoje. Mas tenho confiança no Kaká. Kaká também fez uma boa partida. Tomou o cartão amarelo no início, um fato natural, normal. Se comportou muito bem. Não vejo problemas nenhum, mas são dois jogadores que vêm entrando, vêm dando conta do recado. É que uma sequência de jogos em sequência, com o desgaste que vem acontecendo, com a entrega que essa equipe vem tendo, se nós não mudarmos, não buscarmos estarmos com uma equipe com vigor em todos os momentos, nós teremos dificuldades. Alguns jogadores têm uma recuperação um pouco diferente, outros tiveram um desgaste muito alto. O Choca foi um deles. Aqui, Dorival, por favor. Retorno do Memphis e do Yuri, provavelmente, no jogo de sábado, na Neoquímica Arena, e mais uma vez o Guinegão muito bem por aqui. Queria que você explicasse um pouquinho se há a possibilidade de ter, já para o jogo de sábado, todos em algum momento no jogo. Como é que você pensa a utilização deles? Eu prefiro esperar, aguardar para ver a situação do Memphis primeiro. Yuri com certeza estará em condições, até porque ele teve afastado pelo cartão. E espero uma equipe recuperada para um jogo de tamanha importância. Opa, tudo bem, Dorival? Boa noite, Pedro dos Santos, Rádio Galera. Atualmente o Corinthians ocupa a 13ª colocação no Campeonato Brasileiro, mas ainda tem a semifinal da Copa do Brasil para ser disputada em dezembro. Tu acredita que a Copa do Brasil hoje seria o caminho mais viável para a conquista do Corinthians, tendo em vista até o fato que tu já foi campeão 3 vezes dessa competição e tirou ambos as equipes da fila, seja o Santos, Flamengo e o São Paulo? Obrigado. Isso aí não tem nada a ver, logicamente são conquistas importantes e que eu valorizo muito, mas não quer dizer que estejamos credenciados em razão desse aspecto. Nós teremos aí, ou temos um campeonato muito difícil que está sendo disputado, com certeza, por aquilo que a equipe vem produzindo, e não é de hoje. Nós merecíamos talvez uma posição um pouco melhor do que aqui estamos nesse instante. Nós deixamos muitos pontos pelo caminho, em razão de N fatos que aconteceram. Estou aguardando aí o retorno da maioria dos jogadores que estão lesionados. Nós temos aí 4 jogadores que são muito importantes, né? Carrillo, Garro, Memphis, hoje Yuri, todos eles fora de combate, além de André, Charles, enfim, o nosso elenco já é enxuto, já é reduzido. Nós temos dificuldades às vezes na montagem, inclusive, de uma partida para outra, mas mesmo assim os jogadores estão dando uma resposta muito positiva em razão de muito treinamento que está acontecendo, de uma entrega total de todos eles, uma dedicação muito grande, e todos os que vão a campo vão sabendo e se adaptando a todas as mudanças que nós fazemos. É interessante, mas em cada jogo existem mudanças diretas e específicas que vêm nos dando possibilidades reais de resultados. Raras são as exceções em que nós não conseguimos, de repente, colocarmos em campo tudo aquilo que vem sendo programado, mas na grande maioria das vezes estou muito satisfeito com o retorno que esses jogadores têm dado, com o entendimento que tem acontecido, com as mudanças que temos feito no sistema, no nosso sistema dentro das partidas, e tudo isso, talvez, em razão de tudo que vem sendo feito, talvez
merecêssemos aí resultados um pouco melhores do que aquilo que temos nesse momento. Dorival, boa noite. Boa noite. Gustavo Berton, ESPN. Aqui, claro que esse assunto da arbitragem tá latente, né? Você já falou, o presidente já falou também. Aí não gostaria de falar mais. Não, eu vou pro jogo, por isso que vou pro jogo. Okay. Porque eu achei que o Corinthians fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo. Onde você viu que essa estratégia que você adotou hoje poderia ser eficiente contra o Internacional, que é o esquema com 3 zagueiros, jogando visivelmente nas costas dos laterais do Inter, principalmente do Bernabé, onde sai o primeiro gol. Queria que você falasse um pouco sobre isso também, o jogo que o Corinthians fez e que ainda no primeiro tempo poderia, por um detalhe, né, um pouquinho à frente talvez, não vou discutir com o VAR, enfim, mas poderia ter feito 2-0. Queria que você falasse um pouco sobre isso também, o jogo que o Corinthians fez e essa estratégia. Eu acho que um plano de jogo que foi bem definido e principalmente muito bem executado pelos jogadores. Nós percebemos a formação do Inter, jogando teoricamente num sistema de losango, onde naturalmente nós teríamos os lados do campo para tentarmos explorar, e foi assim que aconteceu. Nós baixávamos um pouco mais os nossos 2 homens de lado, conseguimos boas saídas de bola, conseguimos um trabalho interessante de aproximação, de triangulações, e foi assim que nós, na inversão de jogada, nós fizemos o primeiro gol, uma situação que foi treinada, foi pontuada. Nós dizíamos que a jogada iniciando por um lado, com a inversão da bola na área adversária, nós teríamos uma possibilidade de conclusão. Assim encontramos o nosso primeiro gol, fizemos a jogada em velocidade com troca de passes, como já havia acontecido no final de semana anterior. Da mesma forma, fizemos o segundo gol, que foi anulado. Não discuto isso, mas eu acho que é lamentável a maneira como nós deixamos pontos aqui importantes que nos dariam já uma condição um pouco diferente no campeonato. Aliás, ao longo dessa semana toda, nós tivemos problemas no jogo do Sport, nós tivemos problemas no jogo do Flamengo, e agora acabamos tendo esse problema agravado, uma situação deselegante da comissão de arbitragem, os bandeiras muito bem na partida, mas infelizmente tanto o responsável pelo VAR quanto e principalmente o juiz condutor não tiveram a altura de um espetáculo que Inter e Corinthians proporcionaram. Tá aí, Dorival Júnior falando no pós-jogo. Ouvimos também a fala ali do presidente do Corinthians, Osmar Stabile. É claro que para esse pós-jogo do Corinthians fica muito em cima da questão da arbitragem, né? O Stabile fala de uma pressão ali no intervalo. O Dorival falando que observou que o juiz já estava para terminar e chega a levar o apito na boca, depois deixa o lance acontecer ali depois do lateral. Enfim, são afirmações importantes dentro desse contexto de arbitragem. Daquilo que o atual presidente do Corinthians disse, a única coisa que dá para a gente comentar aqui, porque de resto foram lamúrias, né, que eu acho que são feitas muito mais para que a reclamação, que é a sensação principal com a qual o Corinthians sai do jogo de hoje, seja encampada pelo presidente do clube, né, e entregue à torcida no sentido dessa representatividade. Sobre esse assunto, o depoimento do Dorival foi muito mais preciso, muito mais elaborado, mesmo com a indignação, e a gente percebe que, né, esse tipo de reclamação, óbvio, é feito sempre que um clube se sente prejudicado, como o Corinthians está se sentindo na noite de hoje, mas tem sido uma constante. Eu acho que se a gente fizer um trabalho aí, um exercício, eu não estou solicitando nada disso, é claro que não, mas se for feito um trabalho por qualquer emissora de rádio ou televisão, todos os 20 clubes da Série A, por intermédio de algum dirigente, treinador ou jogador, fez reclamações muito parecidas com a que o Dorival e o presidente do Corinthians, o Stabile, fizeram na noite de hoje. Então, como indiciamento da qualidade da arbitragem, é uma coisa absolutamente unânime. A arbitragem no Brasil, nestas temporadas mais recentes, mas nessa eu acho que recordes estão sendo batidos, porque coisas meio desavergonhadas estão acontecendo, né? Então, partindo do princípio que não foi pênalti no jogo de hoje, a marcação de uma penalidade na altura do jogo em que ela aconteceu,
depois que um árbitro supostamente foi pressionado no intervalo, como o presidente do Corinthians disse, e é bom que ele sustente essa declaração, porque isso precisa ser investigado, um árbitro, um auxiliar, qualquer membro da equipe de arbitragem, não pode de maneira nenhuma ser pressionado em nenhum estádio, em nenhum momento. Isso é grave, é sério e precisa ser verificado. Se for verdade, é preciso investigar e punir quem fez isso. Mas, voltando a falar, aquilo que o presidente do Corinthians disse a respeito desse episódio, se é que ele viu ou foi informado por pessoas nas quais ele acredita que houve pressão no árbitro do jogo no intervalo, é o que eu consigo extrair de relevante das falas dele. Além disso, são reclamações que a gente tem visto por parte de todos os clubes ao longo desse ano. Dom, também quero te ouvir, mas a turma foi recuperar o que é o fim de jogo, né? O Dorival relata ali essa questão. Esse lance aí da cobrança, o árbitro ali terminando o jogo, né? Depois da cobrança do lateral. E aí agora vem a turma do Internacional pra cima dele. E aí ele sinaliza ali que vai ouvir, né? A questão do VAR. Não pode encerrar o jogo antes de qualquer checagem, né? Então, imagino que ele tenha feito muito mais uma sinalização de que, olha, acaba o jogo assim que for feita a checagem. Sim. E eventualmente uma intervenção do VAR, mas de fato, assim, acho que é o padrão do futebol brasileiro. A gente vê lances, por exemplo, se houver reclamação do Corinthians ainda na situação do impedimento, a gente vê de um lado ou do outro acontecendo isso constantemente, que só vai ser corrigido com a questão do VAR semiautomático, do impedimento semiautomático, perdão. Mas, de fato, acho que em relação à notícia, à repercussão, acho que tem que ser pautado em cima da declaração do presidente do Corinthians, porque uma coisa a gente está falando de erros de arbitragem que acontecem corriqueiramente, mas o tipo de situação de pressão em cima da comissão de arbitragem, ali da equipe de arbitragem, obrigado, André, isso já é passado de qualquer limite. Então, caso isso tenha de fato acontecido, tenha que haver uma investigação, porque é algo que extrapola qualquer questão que a gente fale de um eventual erro de arbitragem. A gente vê já o lance da cobrança do arremesso lateral. Eu tive a impressão que o Dorival fala de um possível fim do jogo antes ainda desse lateral. Eu tive essa impressão. Ele fala que o árbitro leva o apito à boca para terminar o jogo. Agora, isso na verdade é uma impressão, né? Porque o árbitro pode ter... O que o Dorival viu ali também, o que ele entendeu ali também, claro, do gestual do pode árbitro. Ter sido com toda a intenção de terminar o jogo, pode ter sido apenas para acompanhar o restante ali dos últimos segundos, né? Já a gente vai voltar lá para o Beira-Rio também para ouvir o lado do Internacional, o Emiliano e o Ramon falando que está contente com o que o time tem apresentado sem essas peças principais, mas tem um nome que tem impactado e ajudado bastante, que é o Gui Negão. Fez o gol hoje e a gente traz os números do Gui. Artilheiros do Corinthians desde a estreia dele, são 5 gols marcados, os outros 3 com 2 gols cada um, Memphis, Gustavo Henrique e Mateuzinho, o Gui que estreou no dia 1º de junho. O André até falou no início aqui, né, o quanto o Gui também tem mostrado uma questão técnica muito legal, né, muito importante, não só nesse gol de hoje. Não me lembro qual foi o outro jogo. Você vai falar da jogada dele em que ele recebe, finta o zagueiro e dá uma boa assistência para o gol do Garro, é isso? Eu acho que o gol do Garro, exatamente. Me lembro que até os companheiros de transmissão brincaram, inverteram os papéis ali e tal, e foi de um refino técnico também muito legal do Gui. Que é o tipo de jogada que não é assim, né? Quando a gente fala nesses termos aqui, parece que a gente está querendo dizer que o jogador não tem gabarito técnico para fazer uma jogada como essa, então, nossa, é uma coisa assustadora. Não se trata disso. Se trata de uma jogada que ele ainda não tinha apresentado. Isso tem acontecido, só para citar um outro exemplo, embora as pessoas às vezes não gostem que a gente misture times e jogadores para falar de contextos, mas o Flaco Lopes, que está num momento absurdo da carreira dele, assim, claramente é o melhor Flaco Lopes que ele já foi com a camisa do Palmeiras, tem mostrado recursos técnicos
nas últimas partidas, por Libertadores, Campeonato Brasileiro, não só finalizando, mas também preparando jogadas, em termos de entendimento, velocidade de raciocínio, o próprio requinte técnico para fazer determinadas coisas, que é óbvio que o jogador possui isso. É claro que isso faz parte das ferramentas, né, dos argumentos dele, mas ele ainda não tinha mostrado. Então, a partir do momento que isso acontece, a gente tem que falar, até por uma situação de elogiá-lo. Claro. Ele merece esse tipo de comentário. A mesma coisa é com o Guinegão. O gol de cabeça que ele fez hoje, a forma como ele toca na bola, a trajetória que ele determina, caindo, com o ângulo se fechando, é um gol que se um fantástico atacante do futebol brasileiro, se o Pedro do Flamengo, estou falando de vários times fãs de esportes, se o Pedro faz, a gente aplaude em pé e fala assim, é por isso que esse jogador é considerado diferente, é por isso que ele vai para a seleção brasileira, é por isso que ele tem a carreira que tem. E o Guinegão está no início da sua trajetória profissional, no momento de intensa pressão. Não é exagero dizer que ele faz parte dos jogadores que têm resgatado o Corinthians num momento complicadíssimo e muitas vezes se recorre à base, porque esses jogadores têm com a torcida um outro tipo de relacionamento, o torcedor já automaticamente gosta deles. Já acolhe, né? Mas isso não significa que eles estejam prontos para essa responsabilidade e não significa também que eles estejam prontos do ponto de vista do seu desenvolvimento como jogadores para atender essa pressão. E o Guinegão só ajuda o Corinthians. É impressionante. E não falta a ele vontade de correr e, como diz o Marcelo Bielsa, o jogador que corre não necessariamente joga bem, mas poucos jogam bem sem correr. Então ele corre pra caramba, ele ajuda, ele é voluntarioso, ele não reclama, expressão facial sempre de um jogador que está ali envolvido com o momento e tem feito gols e às vezes até assistências de uma maneira que a gente ainda não tinha visto, o que mostra que ele pode ser um excelente atacante para o Corinthians e para os demais clubes que ele, porventura, possa servir. Aproveitando o ensejo do dia de convocação de seleção brasileira, tinha gente na redação falando que o Gui também está pedindo já a sua oportunidade para o Ancelotti, que é o 9 do Hexa. Será, Dom, que eu ainda calma torcedores? Ainda calma torcedores, mas acho que tem que ter muitos elogios de fato ao Guinegão por tudo isso, assim, pelo que ele tem entregado, os números a gente mostrou dos 5 gols, mais do que o dobro de qualquer outro jogador. Ele ainda tem 2 assistências nesse período que só o Mateuzinho deu mais. O Mateuzinho 4, inclusive, com a de hoje. Mas, e mais do que o retorno técnico, no momento que a gente fala tanto da dependência do Corinthians do seu trio ofensivo e ele aparece dessa forma, a gente sempre falou, mesmo com o trio ofensivo, a dificuldade que o Corinthians tem sem a bola, de um time desequilibrado. E ele entrega esse aspecto. Assim, sem a bola, a entrega dele é algo impressionante. E assim, tudo isso está acontecendo no momento que era muito desfavorável para um jogador ser lançado. Porque uma coisa é quando... E o Corinthians, muitas vezes acontece isso, né, de jogadores que acabam aproveitando... Pega os últimos anos, o próprio Murilo, por exemplo, como foi rapidamente para o futebol europeu. Você tem clubes que estão numa situação mais confortável e podem lançando da melhor maneira. Acho que é inevitável a comparação hoje com o Palmeiras, por exemplo, com o Estevão, com o Endrick, que não estou comparando o nível de jogador ou o patamar que eles estão, mas o Palmeiras se está num momento em que ele consegue escolher muito mais o momento adequado para lançar esses jogadores. O Guinegão tá fazendo por merecer as oportunidades e para permanecer no time. Mas ele surge como uma alternativa a partir do momento que você tem lesões de peças importantes, que os reservas como o Romero, como o Thales Magno, não vivem um grande momento. Então ele surge num momento de que o Corinthians está buscando alguém, que não precisa de qualquer alternativa. E aí ele aparece e tem todo o mérito, por isso a gente está falando não só no aspecto técnico, no aspecto da entrega e num momento de muita pressão, de turbulência, de um clube que ao mesmo tempo vai avançando na Copa do Brasil, mas tem essa discussão de se tá brigando ou não pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro, e ele oferece tudo isso. Bora lá, Fiel, não tem nem o que falar, o Corinthians foi garfado aí, meter a mão no Corinthians, cara, é sempre assim, contra tudo, contra todos, mas, cara, tá chato já, mano. Mano, teve o toque, mas foi suficiente pra ser pênalti? Não foi, mano. Cara, as 2 vezes, o que acontece, cara? Pelo amor de Deus, alguém precisa tomar alguma providência, cara. Alguém precisa tomar alguma providência em relação a isso. Na sua opinião, foi pênalti, não foi? Deixa sua opinião aqui nos comentários, mas, cara, infelizmente, né, esse empate não resolve de nada a vida do Corinthians, fica estacionado na tabela.
E, cara, um jogo feio, cara. Feio, fora de casa, tirando o Guinegão, alguns lapsos né, no primeiro tempo ali. Mas jogo horrível de se ver, era pra ter matado o jogo no primeiro tempo. Enfim, cara, mas todo jogo é isso. No jogo passado contra o Flamengo, nós perdemos 1 ponto por um caso de um erro de arbitragem. Foi lateral lá pro Corinthians, velho. Agora, de novo, mano, perdemos mais 1 ponto. Então, de 1 em 1 ponto, vai ficando uma questão insustentável, velho. Vamos ser rebaixados pela arbitragem, cara. Pessoal, desculpa aí o tom do vídeo, cara. Estressado, porque não tem condição um negócio desse, mano. Enfim, deixa sua opinião aí. Apesar dos pesares, se você puder se inscrever aí e deixar um like, ajuda demais. Até o próximo vídeo aí, valeu.